Olá! Depois de algum tempo sem gravar vídeos no nosso canal Contexto Geopolítico, volto aqui, estou de volta. Meu nome é Fábio Reis Viana, sou escritor, analista geopolítico, colunista do jornal econômico Monitor Mercantil do Rio de Janeiro, do jornal russo Pravda Report, a versão em inglês editada em Moscou, e do site americano The Saker, onde eu faço companhia, tenho a honra de fazer companhia ao popstar da geopolítica, Pepe Escobar. Hoje, o Pravda Report publicou o nosso artigo sobre o veto imperial à vacina russa Sputnik V no Brasil. Então, depois da minuciosa análise que eles sempre fazem, os nossos camaradas da rua, Staraya Basmanaya, número 16, lá em Moscou, finalmente os nossos amigos de lá, os nossos amigos em Moscou, publicaram sem censura, porque acusam sempre os russos de censura, nunca me censuraram. Deixo claro aqui. Então, finalmente publicaram o nosso artigo e, coincidentemente, hoje é o dia em que o presidente da Anvisa irá falar na CPI. Espero que algum senador o pressione em relação a dizer, a soltar algo sobre a influência norte-americana na decisão da Anvisa em não recomendar a vacina russa, porque é muito claro que houve uma interferência e já na administração Trump eles confessaram documentalmente que pressionaram o governo, esse governo de ocupação, né, que é o governo Bolsonaro, o governo dos generais, é um governo de ocupação colaboracionista a interesses externos, interesses não nacionais, e eles obedecem tudo que os americanos mandam. A questão da Sputnik V é uma das pinças, né? Como se diz por aí, é a pinça de contenção à influência russa. A outra provavelmente será o veto ao 5G, à Huawei, a tecnologia chinesa, no leilão do 5G. Provavelmente a China será excluída por pressão americana. Se a situação continuar no Brasil do jeito que está e não houver nenhuma mudança, né? Então a questão do veto a Sputnik V, fazendo uma análise fundada na teoria da guerra hegemônica, de Robert Tilpin, eu já falei sobre isso, mas como o assunto está ainda em voga e hoje haverá o depoimento do presidente da Anvisa na CPI, eu acho bom tocar de novo nesse assunto, né? Um autor chamado Radley Bull, um autor que é recomendado em relações internacionais, inclusive tem um artigo dele gratuito, o livro dele, aliás, gratuito, no site da Fundação do Itamaraty, do Ministério das Relações Exteriores, né? O livro dele chamado Sociedade Anárquica, em que ele fala, ele cita a sociedade anárquica como um grande consenso, né, entre as sociedades dos estados, né, em manter uma certa harmonia, em respeitar, né, instituições e normas que estariam instituídas, né, vigentes naquele momento histórico, né? Que no caso do momento histórico atual, que já não é tão atual assim, seriam as normas instituídas no pós-Segunda Guerra Mundial e tuteladas e lideradas pelo hegemon, o vencedor daquela disputa, daquela guerra hegemônica, os Estados Unidos da América. Nesse momento, a ideia da sociedade anárquica de Radley Bull, numa concepção já fazendo uma associação com a ideia de guerra hegemônica de um outro intelectual
de Relações Internacionais, o Robert Chilpin, a sociedade anárquica de Radley Bull estaria morta, porque as regras não estão sendo mais obedecidas e agora a gente vive um período de disputa aberta, de guerra aberta, de todos contra todos, não é? Então, daí, a questão do veto a Sputnik V teria a ver com isso, porque ela vai de encontro à ideia da guerra hegemônica de Gilpin e da mudança de ciclo na política internacional de Modelsky, que é um outro pensador interessante também, americano, um cientista político, estudioso de sistema mundial, onde ele fala que uma das características da mudança de ciclo na política internacional, e essa mudança, geralmente, o que precede essa mudança seria a guerra hegemônica em si, que seria o duelo final entre a potência emergente em ascensão e a potência em declínio. No caso, a potência em ascensão seria a China e a potência em declínio, os Estados Unidos. Uma das características dessa mudança de ciclo, desse período de transição, é a guerra tecnológica, né? Então, se você olhar a questão das vacinas, ela está no bojo da guerra tecnológica, porque a disputa pela vacina também é a disputa pela hegemonia tecnológica. Ela está envolta nesse enredo, não é? Então, a partir do momento que os americanos eles proíbem de maneira tácita, eles se intrometem em assuntos internos de um país como o Brasil, que precisa da vacina, porque mais de 400 mil pessoas estão morrendo, né? A coisa está totalmente fora do controle. Então, a partir do momento que eles interferem nos nossos assuntos internos dessa maneira agressiva, tácita, unilateral, isso muito diz respeito a eles não quererem de maneira alguma que os seus adversários diretos nessa disputa hegemônica, sistêmica, né? Nesse momento de mudança de ciclo, eles não querem de jeito nenhum que os seus adversários fundamentais nessa disputa, que são, nesse momento, Rússia e China, entrem no seu território, na sua zona de influência mais próxima, que é a América do Sul, América Latina, e no caso do Brasil, América do Sul. Eles não querem, acabou, não vão entrar. E eles vão fazer de tudo para que isso não aconteça. Porque dentro desse pensamento, desse viés, eu digo isso no artigo, talvez, né, com o estouro da pandemia, isso não está muito claro, isso não se fala abertamente, mas talvez nós já estejamos vivendo o período da guerra hegemônica que precede a mudança de ciclo na política internacional. Porque a guerra não significa necessariamente uma guerra quente, alastrada por todo mundo, com trincheiras e bombas caindo, e soldados sendo enviados a campos de batalha. Não, a guerra também ela tem as suas características, que são muito atuais, inclusive, que são as características de guerras de quarta geração. Que são essas influências, essas manipulações, essas desestabilizações, não é? As guerras por procuração e tudo mais. No final do artigo, eu coloco até a pergunta, a provocação, que é se, no caso da questão da armadilha de Tucídides, que é o grande pensador, historiador da Grécia, né, que escreveu o livro sobre o grande clássico, que inclusive está no site também do Ministério das Relações Exteriores, sobre a Guerra do Peloponeso, em que o Gilpin, no caso agora, que o Gilpin se refere a ele, né, quando ele conceitua a questão da guerra hegemônica, né, então, se nós já estaríamos vivendo esse período e não nos demos conta ainda, né, esse período de embate, de
de, de, falta de controle das coisas já não há mais como voltar atrás, né? Agora a tendência é o alastramento, é o aumento cada vez maior das tensões e das disputas até o momento em que essa situação se torne incontornável. De um lado, o Ocidente, representado pelos americanos e seus capachos europeus, que estão completamente perdidos. Inclusive, num próximo vídeo eu vou falar sobre isso. E do outro lado, a aliança estratégica euroasiática, Rússia e China, e Irã também, mas porque a Índia está fora. A Índia tem seus próprios interesses. Então é isso. O artigo no Monitor Mercantil está aqui embaixo, o link em português. O artigo no Právida em inglês também e no The Saker. Obrigado. Prometo voltar a gravar mais vídeos longos como esse. E é isso. Fábio Reis Viana, direto do extremo ocidente da Eurásia para o contexto geopolítico.